Sandra, Celso, sublime nome a Ele, seja dada toda a honra, a glória, o louvor. O Senhor está aqui conosco para receber o nosso culto, o nosso sacrifício. Aqueles que se dispuseram a estar aqui nessa noite para participar mais uma vez desse trabalho, desse culto doutrinário, onde nós procuramos aprender a palavra de Deus. É importante nós cultuarmos, nós louvarmos, bendizermos o santo nome de Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje nós vamos concluir esse trabalho que o pastor da igreja estipulou, são as cartas paulinas. Por um bom tempo nós estivemos aí examinando e aprendendo, tirando proveito para a nossa vida espiritual, dos ensinamentos do apóstolo Paulo. E hoje nós estaremos concluindo esse trabalho com a carta que Paulo escreveu a Filemon. A carta de Paulo a Filemon, uma das cartas de prisão que Paulo enviou, tratando de um determinado assunto, podemos dizer, um assunto até um pouco complexo, devido a tratar de um assunto social da época, um assunto que envolvia senhor e escravo. Não era servo, não, era senhor e escravo. E nós vamos aprender muito na noite desse dia, falando dessa carta a Filemon. Então nós vamos falar da carta do apóstolo Paulo a Filemon. Pois bem, nós já sabemos que a autoria da carta, não resta dúvida que a autoria foi o apóstolo Paulo. Olha lá, o autor do livro a Filemon foi o apóstolo Paulo. A gente encontra isso no capítulo 1, no versículo de número 1. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, a ti Filemon, nosso amado cooperador. Paulo chama Filemon de o amado cooperador. Então nós já sabemos que o autor é Paulo, foi ele mesmo que escreveu esta carta. E um dos versos na conclusão, quando ele endereça essa carta a Filemon, ele diz: eu, Paulo, escrevi do meu próprio punho, com a minha própria mão, eu escrevi, estou relatando, estou fazendo esse pedido a ti, ó amado Filemon. O ano em que foi escrito, irmãos, provavelmente tenha sido o ano 60 ou 61 depois de Cristo, a nossa era. Então foi nessa era, provavelmente entre o ano 60 ou 61, que foi escrito esta carta, uma das cartas de prisão. E o propósito desta carta era a carta a Filemon, é a mais curta de todas as obras de Paulo, e lida com a prática da escravidão. Ela trata da prática da escravidão. No período em que viveu o apóstolo Paulo, era muito comum ter senhores de escravos, pessoas que lidavam com escravos. E o escravo, irmãos, era considerado uma propriedade. O senhor, ele tinha o direito de fazer o que ele bem entendesse com aquele escravo, era a sua propriedade. Claro que nós não vamos estar aqui falando que o senhor ia pegar, matar, tirar a vida, bem que ele poderia, se assim o quisesse. Era a sua propriedade, mas nem sempre se procedia assim. Então nós falamos aí da autoria do apóstolo Paulo, o ano em que foi escrita a carta, provavelmente entre 60 e 61 da era cristã, e o propósito é tratar de um assunto entre senhor e escravo. Nós vamos entender já o porquê desse assunto. Propósito da epístola, o propósito da carta. A carta sugere que Paulo estava na prisão quando ele escreveu. Filemon era um proprietário de escravos que também hospedava em sua casa uma igreja. Durante o tempo do ministério de Paulo em Éfeso, Filemon tinha provavelmente viajado para a cidade a escutar a pregação de Paulo. E
ele roubou do senhor Filemon e fugiu, dirigindo-se para Roma, onde estava o apóstolo Paulo. Onésimo ainda era propriedade de Filemon, e Paulo escreveu por sua vida. Escreveu para suavizar o seu regresso ao seu mestre. Então, qual o propósito da carta? O propósito dessa carta a Filemon, irmãos, é tratar de uma reconciliação entre um escravo fugitivo que tinha roubado algo do seu senhor e que precisava ser enviado de volta para o seu senhor, porque agora ele tinha se convertido ao Evangelho. Então, Onésimo, ele era um escravo de Filemon. Quando Paulo esteve na cidade de Éfeso pregando a palavra, assim diz o livro de Atos, Filemon ouviu a pregação da palavra. E ao ouvir a pregação da palavra, ele aceitou Jesus, ele se converteu ao Evangelho. E nessa conversão, irmãos, que ele teve, ele se converteu de verdade, de coração, de alma, de espírito. E ele fundou em sua casa uma igreja. A igreja, na época de Filemon, que provavelmente era da região de Colossos, ele estabeleceu a igreja na casa dele. E o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele envia uma saudação e ele diz: a igreja que está na tua casa. Então, na casa de Filemon tinha uma igreja louvando, enaltecendo e adorando a Deus. E isso também era uma bênção para a vida de Filemon, porque deu para a igreja que está buscando. Enquanto nós temos que aprender essas verdades, enquanto nós estamos buscando as coisas de Deus, nós não temos tempo para pensar nas coisas do mundo. Enquanto nós estamos buscando as coisas que santificam a nossa vida, nós não temos tempo para pensar nas coisas que contaminam. Enquanto nós estamos buscando as coisas boas, as coisas ruins estão saindo, estão indo embora. Então, qual é o propósito desta carta que Paulo escreveu a Filemon? Era promover a reconciliação entre um escravo e o seu senhor. Aquele escravo chamado Onésimo, que roubou o seu senhor Filemon. A ideia que tem é que ele tenha praticado um furto e fugiu para a cidade de Roma. Só que em Roma ele se deparou com o apóstolo Paulo e se converte. Se ele volta sem ter um documento que comprovasse que ele estava arrependido da prática do furto que realizou contra o seu senhor, Filemon poderia muito bem tirar a vida dele. Outro sim, se ele não encontrasse o apóstolo Paulo em Roma, ele não voltaria. Ele não voltaria. Ele só voltou porque encontrou com Paulo e se converteu ao Evangelho de Cristo. Vejamos. Introdução da carta a Filemon. Através desta epístola, desta carta, é possível nos informarmos e compreender como o apóstolo se relacionava com os seus irmãos em Cristo, bem como nos apresenta um pouco da personalidade e das disposições íntimas do apóstolo dos gentios. A carta foi endereçada a Filemon, um cooperador do apóstolo Paulo, e trata de um escravo fugitivo que se converteu a Cristo. Chamava-se Onésimo, que pertencia por direito a Filemon. Então, quando nós vamos ler este capítulo que trata dessa carta, nós vamos formar uma ideia, irmãos, como que o apóstolo Paulo, ele tratava os seus irmãos, porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo
vida vai ser muito melhor. E a vida de Filemon, depois que ele recebeu essa carta, certamente que melhorou. Certamente que esta carta que Paulo escreveu, chamada de epístola, certamente que a vida de Filemon, espiritualmente, e por que não dizermos até materialmente, tenha melhorado. Por quê? Porque as Escrituras nos diz que quando nós buscamos as coisas de Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, Deus acrescenta as bênçãos materiais. Deus acrescenta. Não é que o crente, irmãos, aprenda essa verdade, vai buscar as coisas de Deus, presbítero Joab, para buscar bem material. Ele vai buscar as coisas de Deus para Deus lhe dar os bens materiais como se fosse um trocadilho. Não é isso que a Escritura diz. Eu faço a vontade de Deus. Olha, irmão, se eu não fazer a vontade de Deus, tem alguém que vai fazer. Se eu não quiser cultuar, tem alguém que quer. Se eu não quiser pregar, se eu não quiser ensinar, vai ter alguém que quer. Vai ter alguém fazendo. A obra de Deus nunca para. Só que tem uma coisa: quando eu faço, abençoado sou eu. Quem tem o privilégio disso sou eu. Então Paulo, quando escreve esta carta a Filemon, tratando dessa reconciliação, elogiando Filemon, ele vai fazer alguns pedidos, como nós vamos aprender na noite desse dia. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, é o tema lá. E ele não era somente prisioneiro de Cristo Jesus, não. Paulo, nesse momento, por volta lá do ano 60, 58, 60, ele estava realmente preso em Roma. Ele estava aprisionado, embora, quando ele escreve essa carta, ele diz que estava esperando ser solto. É só nós olharmos com mais detalhe as Escrituras, que nós vamos ver que Paulo está dizendo: eu espero ser solto em breve, e espero me ter convosco. Então, nós temos aqui Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele apresenta-se ao destinatário da carta, no caso Filemon, como prisioneiro de Cristo. Os remetentes da epístola são, respectivamente, o apóstolo Paulo e o irmão Timóteo. Isso está no versículo de número 1, quando ele fala que é ele e o irmão Timóteo. O irmão Filemon é tido em boa conta, tanto pelo apóstolo quanto por Timóteo. É um homem que tinha respeito e dedicação, e é apresentado as suas qualidades. A carta também contempla como destinatário a irmã Ápia, está no versículo 2. A irmã Ápia, o irmão Arquipo, um companheiro de batalhas, e todos quantos se reuniam na casa de Filemon, no caso, a igreja. A apresentação do apóstolo dos gentios serve somente para identificá-lo como remetente da epístola, pois é possível depreender da própria carta que Filemon e o apóstolo Paulo eram amigos de longa data. É só nós olharmos o versículo 21 e o versículo 22, que nós vamos perceber que se Paulo tivesse dito somente assim: Filemon, eu quero que você receba o onésimo aí, porque ele se converteu ao evangelho. Se Paulo dissesse isso, presbítero Ronaldo, já estava resolvido. Por quê? Porque Paulo era amigo de Filemon. Paulo tinha crédito com Filemon. Paulo tinha crédito com Filemon. E Filemon sabia disso, e ele iria respeitar essa decisão do apóstolo.
destinatário e como Paulo se apresenta a esse cidadão que nós estamos conhecendo aí como Filemão. Esta carta, irmãos, ela nos permite fazermos uma analogia entre a vida de Onésimo e a nossa vida, entre Filemão e Cristo Jesus. Então nós vamos fazer uma comparação, uma analogia dentro desta carta de Filemão para falarmos da obra da redenção, porque é importante nós entendermos, irmãos, que esta carta ela trata da salvação de uma pessoa que estava perdida, de uma pessoa que estava envolvida com um furto, com um roubo, de um ladrão que se converte ao Evangelho, de uma pessoa que é redimida, que é colocada no seio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que trata da redenção. Então nós vamos fazer uma analogia aqui entre Onésimo somos nós, e Filemão com Cristo. Vejamos então, Onésimo se rebela e foge de Filemão. Ele se rebela e foge do seu Senhor, roubando alguma coisa. O pecador, nós, como éramos, o pecador se rebela e foge de Deus. Nós estávamos distantes de Deus por causa dos nossos próprios pecados, porque o pecado faz uma barreira entre Deus e o homem, entre o espiritual e o carnal, entre o divino e o humano. O pecado faz essa barreira, essa divisão, e assim como Onésimo fugiu do seu Senhor porque estava com a vida contaminada pelo pecado contra o seu Senhor Filemão, nós um dia fugimos de Cristo. E veja, irmão,
penso que isso é motivo de eu glorificar a Deus. Isso é motivo de eu agradecer a Deus todos os dias da minha vida. Vejamos, Paulo se identifica com Onésimo, Cristo se identifica conosco. Paulo intercede, ele é o mediador entre Onésimo e Filemon. Jesus intercede por nós junto ao Pai. Ele é o mediador, porque em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há debaixo dos céus, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo, quando ele diz: olha, Filemon, eu escrevi na minha própria mão, no meu próprio punho, a dívida de Onésimo, coloca na minha conta. Se eu tenho crédito com você, coloca essa dívida na minha conta que eu te pagarei. Cristo, ele pagou o preço, ele nos resgatou da dívida e pagou os nossos débitos. A Escritura nos diz que a cédula que nos era contrária, ele rasgou e vincou na cruz. E é por causa de Cristo, meu irmão e irmã, que nós temos o direito de se aproximar de Deus. Glória a Deus. Ainda falando da analogia entre Onésimo, Filemon, Cristo e o pecador, Paulo, no meio desses pormenores, Paulo não pede nada em troca a Filemon. Olha, Filemon, vou fazer. Paulo não pede, ele não faz nenhum tipo de pedido. Cristo não pede nada em troca, isso é graça, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é de graça, irmãos, é de graça. Jesus não pede nada, os homens até pedem, Jesus não. Os homens não pediram muita coisa por aí, mas Jesus não. A salvação é de graça, e a Escritura nos diz: de graça recebeste, de graça dai. Então Paulo não pede nada em troca, Cristo não pede nada em troca para nós. Onésimo não tinha nada a oferecer ao seu senhor Filemon. Onésimo não tinha nada, pelo contrário, até o que ele desafiou, ele já tinha gastado. Ele já não tinha mais. Se quisesse, Paulo disse: vai, já devolve. Paulo disse: olha, Filemon, coloca na minha conta que eu pago. Então Onésimo não tinha nada para oferecer ao seu senhor. O pecador não tem nada
pensando que quando as coisas fugirem do meu controle, do seu controle, do nosso controle, elas não fogem do controle de Deus. Deus tem o controle sobre tudo e sobre todos. É por isso que Ele é soberano. É por isso que Ele é supremo. Vejamos, aquilo que nos parecia perda é ganho. Deus reverte situações humanamente impossíveis. Aquilo que parecia ser perda, Deus transforma em vitória. Aquilo que eu penso que às vezes está perdido, Deus diz: para aí, meu filho, não está não. Eu estou contigo. Eu te tomo pelas minhas mãos, te ajudo e te digo que tu és meu. Então, irmãos, para Deus não existe essa expressão impossível. A carta a Filemon nos ensina que Deus ainda transforma desertos secos em mananciais exponenciais. Então, a carta a Filemon mostra a condição de uma pessoa escrava em todos os sentidos possíveis, sendo transformado em um cidadão dos céus. Isso é importante, irmãos. Deus transforma, Deus trabalha. Quando a gente pensa que não vai ter jeito, que não vai dar, Deus diz: para aí, eu vou mostrar para você que eu sou Deus, que eu tenho condição de trabalhar na tua vida para te dar a vitória. E o que é que eu faço então, presbítero? Eu digo: Deus trabalha, eu sou a terra e tu és o dono, eu sou o vaso e tu és o oleiro. Se o vaso precisa ser quebrado, transformado na tua mão, não tem problema, porque na tua mão vai ser feito um outro vaso. Deus trabalha assim. Essa carta tem um profundo valor prático. Se não há causa perdida para Deus, também não há vida irrecuperável. Jamais devemos duvidar ou limitar o poder de Deus. Não existe vida irrecuperável. Deus, através da carta escrita por Paulo a Filemon, mostra que qualquer situação de vida, qualquer pessoa que está envolvida com qualquer sorte de pecado ou com qualquer sorte de maldade, é possível sim recuperar. Não existe: aquela pessoa não tem jeito sim. Tem um adágio que diz, um adágio popular: pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Não, claro que você está falando de pessoas. Eu quero te dizer que não. Quem conhece Jesus pode nascer com a vida, atrapalhou-se no decorrer da sua trajetória, pode ser o pior pecador. Se ele conhecer Jesus, ele é recuperável sim. Ele pode ser recuperado sim. Ele pode ser salvo sim. Se nós tivermos alguém, conhecermos alguém que está nessa condição, aquela pessoa não tem mais jeito não, aquilo ali já é, não tem jeito sim. Através da carta de Paulo a Filemon, mostra, tem possibilidade sim dessa pessoa ser alcançada, dessa pessoa ser salva. Para Deus não existe a palavra impossibilidade. Para Deus não existe o impossível. É possível sim recuperar. E a carta a Filemon nos mostra essa verdade. Aprendendo sobre a necessidade de acertar as nossas pendências. É o que está escrito ali em amarelo. Quem não está dando para os irmãos ver, é verde. Aparece bem amarelado ali por causa do slide. Aprendendo sobre a necessidade de acertar as nossas pendências. Quem tinha uma pendência? Onésimo. E ele precisava acertar essa pendência que ele tinha. Foi o que? Vamos ver o que ele diz aí. Filemon era um crente da cidade de Colossos, como já mencionei. A ocupação de Filemon era ser senhor de escravos. Ter escravo era ganhar dinheiro, era fazer capital na época. A ocupação de Filemon era ser senhor de
a ocupação de Filemão era ser senhor de escravos, e de seus escravos era um homem chamado Onésimo, que era escravo de Filemão. Ao que Paulo diz, parece que Filemão não era um mau padrão, provavelmente ele era um bom senhor. Pelo escrito do apóstolo Paulo, esse homem que era proprietário de escravo, parece que ele, tudo indica que ele não tratava os seus escravos com violência. Claro que nós não somos, irmãos, a favor da escravidão. Nós estamos falando de um período da antiguidade, lá da idade antiga, quando a escravidão prevalecia até mesmo no meio religioso, até mesmo no seio do cristianismo. Tinha senhores de escravos. Mas tudo indica, pelo escrito da carta, que Filemão não era um mau senhor, que Filemão não era um mau patrão. Acertando as nossas pendências, vamos ver aí, devemos aprender sobre como devemos acertar as nossas pendências. No versículo de número 4 e 5, Paulo diz: dou graças ao meu Deus, lembro-me sempre de ti nas minhas orações, falando de Filemão, estando ciente do teu amor, da tua fé, e de tua fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos. Depois, Paulo pediu para Filemão receber Onésimo como irmão, e não mais como escravo. Ele demonstrou confiança, está no verso 21. Certo que estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que o que eu estou te pedindo. E veja que ainda foi além, pediu pousada para a viagem, verso 22. E ao mesmo tempo, Paulo disse: prepara-me também uma pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Então Paulo escreve a Filemão, falando da sua fé, como eu disse para os irmãos. Primeiro Paulo dá uma massageada no ego de Filemão, fala da sua honestidade, da sua santidade, da sua fé, como ele tratava os que pertenciam à sua comunidade e, consequentemente, os seus escravos. Depois ele diz: olha, Filemão, eu tenho pedido para te fazer. Eu quero que você receba Onésimo. E eu estou certo, Filemão, que tu vais receber Onésimo. E não vai receber ele mais como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. E aí, Paulo diz: olha, eu sei que vocês estão orando por mim porque eu estou preso. Eu estou esperando ser solto. E quando eu for solto, eu irei. Aí, e se Onésimo tiver alguma dívida, alguma pendência, a dívida dele você bota na minha conta. Eu estou assinando com a minha própria mão. Quem tinha que acertar a pendência era Onésimo. Mas aí mostra, irmão, mais uma vez, nesta carta, que Deus, pegando aí como exemplo o apóstolo Paulo, ele trabalha para acertar as nossas tendências, as nossas dívidas. Aprendemos sobre a necessidade de acertar as nossas pendências. É provável que Onésimo tenha roubado a Filemão. Diz o versículo 18 e 19: e se algum dano te fez, e se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. O que Paulo falou a Filemão: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Onésimo provavelmente havia conversado muito com Paulo sobre essa situação e estava disposto a voltar à casa do seu senhor Filemão. Paulo entendeu bem a situação ocorrida entre Filemão e Onésimo. Sabia que havia grande chance de Filemão ter ficado com algum prejuízo, tanto material quanto emocional. Ter uma coisa que a gente gosta, roubada, não é fácil. Onésimo era um escravo que fugiu da casa de seu senhor. Nas suas andanças pelo mundo, encontrou o
apóstolo Paulo e recebeu a palavra com alegria em seu coração, transformando-se em um fiel irmão em Cristo Jesus. Quando ele reconheceu o Senhor Jesus, tudo começou a ser colocado em ordem na sua vida. E um dos próximos passos era a reconciliação. Não adiantava ele aceitar Jesus, praticou uma coisa errada, deixou uma dívida para trás, uma pendência para trás, e vou continuar a vida nova daqui para frente, sem acertar a ramagem que deixou para trás. Aí também estaria errado, irmãos, porque a pessoa que aceita Jesus, se ele tem alguma pendência para trás, ele vai procurar acertar. E foi o que Onésimo fez. Ele procurou acertar a pendência que ele tinha. Como ele não tinha condição de acertar isso, ele não tinha dinheiro para pagar. Ele não tinha dinheiro para pagar. Ele pediu para Paulo ser o seu intercessor, o seu advogado, diante do seu Senhor. Irmãos, eu e você, nós, não temos condição de pagar a nossa dívida de pecado diante de Deus. A Escritura nos diz: o salário do pecado é a morte. Mas Deus, sabendo que eu e você não tínhamos condições de acertar essa dívida, Ele providenciou o preço. Quem pagou esse preço foi Cristo Jesus. Porque o mesmo versículo que diz que o salário do pecado é a morte, diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aprendendo sobre a excelência do Evangelho, olhando nesta carta a Filemon, o pedido de Paulo: que recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que na carne quer no Senhor. Onésimo era inútil antes de se converter, mas agora transformado, seria não um escravo de grande valor para Filemon, mas um irmão em Cristo Jesus. Olha, irmãos, analisando essa questão de escravos, havia escravos de grande valor. Por exemplo, Eliezer, na época de Abraão, era um escravo de Abraão. Outros que se apegavam e se dedicavam para sempre. Eles furavam a orelha como sinônimo de obediência ao seu Senhor. Aquele furo na orelha indicava que ele queria obedecer ao seu Senhor e que era uma propriedade do Senhor. Não foi isso que Paulo pediu para Filemon. Não foi isso que Paulo disse: olha, fure a orelha de Onésimo para provar que é propriedade sua. Paulo não pediu isso. Não é isso que Paulo pede. É mais do que isso. Paulo pede que Filemon receba Onésimo, não mais como escravo, mas agora como irmão, salvo, reconciliado com Deus através de Cristo Jesus. É importante, irmãos, nós compreendermos essas verdades. 5 fatos que revelam o valor dessa epístola. O primeiro fato que revela o valor dessa epístola: o valor pessoal. O segundo, o valor providencial. Terceiro, o valor prático. Vejamos. Quarto, o valor social. E quinto, o valor espiritual. Olha, irmãos, o que nós vamos abordar aqui: o valor social. É importante nós entendermos que o cristianismo, ele não venceu somente a barreira da espiritualidade, da reconciliação do homem com Deus. Ele foi muito mais além. Ele venceu a barreira da
aqui na noite desse dia com a carta de Paulo a Filemon. Um homem perdido, um homem transviado por este mundo afora, que agora se transforma ou é transformado em um cidadão dos céus. Vamos concluir. Então, irmãos, o cristianismo ou o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem um valor social, um valor espiritual, um valor pessoal. Quando você percebe que tem alguém que gosta de você, que intercede por você, que está pensando na tua vida, que tem alguém que se importa com você, ele tem um valor providencial. Nós aprendemos uma carta de Filemon que Deus pode estar presente nas circunstâncias mais adversas da nossa vida, e ele tem um valor prático. O que isso quer dizer? Se não há causa perdida para Deus, também não há vida irrecuperável. Tudo é possível, todas as vidas são possíveis de ser recuperadas, todas as vidas podem ser recuperadas. É isso, irmãos, que a carta de Paulo a Filemon